Final de novembro de 2024, o dólar atingiu R$ 6. Isso não é uma manchete de jornal. Isso é algo que de fato aconteceu. E com certeza você viu. Você se espantou, até porque isso não acontece, e você só não sabe o que isso impacta no seu bolso. O que isso impacta na economia, o que isso impacta nas relações internas e externas do nosso país. Então, se você quer saber como esse aumento do dólar ele vai impactar na sua vida financeira, fica aqui que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber, como é que se deu esse aumento, como é que isso vai afetar no seu dia a dia, desde as compras básicas até as compras mais sofisticadas que você faz. Mas antes disso, o que é que vai subir também? O número de likes, porque eu estou pedindo para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, para se inscrever no nosso canal, até porque quando você se inscreve e dá o like, significa que você está gostando dos conteúdos que eu estou trazendo. E se você está gostando dos conteúdos que eu estou trazendo, é mais um motivo para eu continuar trazendo esses conteúdos para você. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer ponto que eu vou abordar aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Então vamos lá. Dólar atingiu um pico, um patamar nunca antes vistos, e isso, querendo ou não, isso assustou a grande maioria das pessoas, virou manchete de vários jornais, virou posts em Instagram de educadores financeiros famosos, como por exemplo Thiago Nigro, Bruno Perini, vou deixar aqui na tela. E você precisa saber como esse aumento ele impacta no seu dia a dia. Para começar, como se deu esse aumento do dólar? Bom, o aumento do dólar ele se dá devido a diversas instabilidades internas e externas que estão acontecendo dentro do nosso país. Essas instabilidades fazem com que a nossa moeda desvalorize, e como o real, o dólar é uma moeda forte, o dólar permanece com o seu mesmo valor de mercado enquanto o real desvaloriza. Então, se o real desvaloriza, um dólar passa a valer mais reais do que antes. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro na sua cabeça, tá? Vamos dizer que um dólar vale R$ 1, certo? Eu consigo trocar R$ 1 que eu tenho por $1. A partir do momento que eu tenho instabilidades devido a diversas causalidades internas e externas no meu país, ou seja, a minha economia a nível global é uma economia instável. Se é uma economia instável, o olhar sobre o meu país ele vai mudar. Vai ser um país mais propenso a risco para os investidores do que o outro país, que seria os Estados Unidos, que está me proporcionando o dólar a R$ 1. Se eu tenho essas instabilidades internas e externas decorrente de vários fatores, como por exemplo, crise fiscal, eleições, relações internacionais, barreiras alfandegárias e diversos outros aspectos, essa instabilidade faz com que a minha moeda desvalorize, porque o olhar das pessoas dos investidores internacionais sobre o meu país vai ser um olhar que não vai ser um bom olhar, vão olhar com maus olhos. Então a minha moeda desvaloriza. Então antes eu tinha R$ 1 a $1, como desvalorizou, eu tenho $1 a 80 centavos. Então eu preciso de mais reais para poder comprar $1. E é exatamente isso que está acontecendo no nosso dia a dia. Essas instabilidades, por decorrente de diversos fatores que eu vou listar já já, faz com que a nossa moeda desvalorize. O real, como mantém o seu poder de mercado, ele vai manter constante. Então, para comprar mais dólares, o real não, o dólar, como tem o seu mesmo poder de mercado, vai permanecer constante. Então, para comprar mais dólares, eu vou precisar de mais reais. E é assim que funciona a lógica do câmbio, da apreciação ou depreciação. Obviamente que se o meu país ele tem menos instabilidades, um país visto positivamente pelos investidores, minha moeda aprecia, o dólar cai. Só que não é o que está acontecendo no cenário atual. E de modo geral, tem muitas incertezas econômicas internas e externas dentro do nosso país, que é o que está acontecendo. Um dos motivos por esse dólar ele ter aumentado é que os juros americanos eles estão elevados.
Então isso é um fator externo, isso não compete a gente nesse fator da elevação do dólar. Como os juros americanos estão altos, para um investidor internacional é muito melhor ele pegar o dinheiro dele e deixar esse dinheiro investido a um juros ultraconservador numa economia forte, numa economia consolidada como os Estados Unidos, do que ele pegar o dinheiro dele e jogar num juros conservador numa economia fraca, como a economia fraca, entre aspas, do nosso país, do Brasil. Se eu tenho R$ 1 milhão, eu vou preferir deixar R$ 1 milhão. US$ 1 milhão. Vamos transformar esses 1 milhão em dólares. US$ 1 milhão. Eu prefiro deixar esses US$ 1 milhão no Tesouro Americano, que é o investimento mais conservador que eu tenho nos Estados Unidos, que me rende 4,5% a 5% ao ano no longo prazo. Ou eu posso jogar esses US$ 1 milhão, converter em real e me dar 11,25% no Tesouro Brasileiro. Se a gente for parar para analisar, 4,5% a 5% numa economia sólida, no longo prazo, o investidor ele quer a certeza de que vai receber esse dinheiro de volta. Num país como o Brasil, onde a gente tem diversas trocas de presidentes acontecendo a cada 4 anos, uma hora é o regime de esquerda, outra hora é o regime de direita, diversas crises fiscais, novos impostos surgindo a todo momento, então tem diversas barreiras. Não é certeza que no longo prazo eu vá receber esse valor acrescido de juros. Então o investidor ele preza também por essa segurança. Então, para o investidor trazer o olhar para o Brasil é muito mais complicado quando se tem um juro americano elevado. Então, esse fator de juro americano elevado, ele afeta diretamente a apreciação. Aprecia o dólar, e por mais que o real permaneça constante, se aprecia o dólar, porque mais investidores estão levando dinheiro para os Estados Unidos, querendo ou não, eu vou precisar de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar. E tem fatores também que depreciam o nosso real. Que fatores são? Déficit fiscal. Então, hoje, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele traça como é que se encontra o IPCA, que é a nossa inflação, hoje. Só que o governo, ele traça qual é a meta de inflação que ele quer atingir durante aquele período. Pode ser anual, pode ser o período do governo. E a gente não vai conseguir bater com a meta da inflação. O Brasil hoje se encontra em déficit fiscal. Então, o Brasil hoje ele está negativo nos gastos governamentais. E, além disso, no último ano, esse ano de 2024, a gente teve diversos novos impostos sendo criados, o que isso afeta negativamente o olhar do investidor internacional e, querendo ou não, afeta diretamente o bolso da gente que é investidor nacional. Por todas essas razões, a nossa moeda ela deprecia. E o Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central, ele traça uma meta da inflação. Quando o nosso país ele não consegue atingir a meta da inflação, significa que a inflação ela não está controlada. Se a inflação ela não está controlada, ele precisa aumentar a taxa de juros nacional para poder controlar essa inflação. E não é só aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. Essa taxa de juros também ela tem impacto para trazer capital externo para o nosso país. Porque enquanto o juros americano está elevado, o Brasil ele não pode abaixar a taxa de juros, já que a inflação foi controlada. O Brasil ele tem que aumentar para ainda assim ser atrativo a nível internacional, trazer capital externo para o Brasil. Então o Brasil ele tem que aumentar a competitividade com a taxa de juros americana. Porque senão a nossa moeda ela vai depreciar, porque as pessoas vão tirar dinheiro, ou seja, vão resgatar seus reais e transformar esses reais em dólar. É isso que acontece. Então, diversos fatores, eles, internos e externos, eles impactam diretamente na apreciação ou depreciação do real, na apreciação ou depreciação do dólar.
Isso faz com que hoje $1 equivala a R$ 6. O mais importante de tudo, depois que você entendeu como se deu esse aumento do dólar, você não está de mãos atadas. Você tem alguns planos de ação que você precisa fazer para poder se precaver desse movimento, tá? O primeiro ponto é justamente você rever todo o seu orçamento. Por que você precisa rever o seu orçamento? Você precisa cortar despesas que são diretamente atreladas ao câmbio externo e você precisa priorizar as despesas que estão diretamente atreladas ao nosso câmbio nacional. Ou seja, ao invés de comprar produtos importados, perfumes importados, roupas importadas, você tem que preferir comprar produtos nacionais. Por quê? Porque essa variação do dólar vai afetar, vai gerar um efeito dominó. Vai afetar os preços de insumos, que afetam os preços dos produtos, que afetam diretamente seu bolso. É um efeito dominó que isso causa. Então, por mais que você tenha afetado o preço do petróleo, isso vai refletir no preço da gasolina. Que você tem que precisar da gasolina para abastecer o seu carro. Ou precisa da gasolina, o Uber precisa da gasolina para levar você até o seu destino. Então gera um efeito dominó, isso impacta diretamente o seu dia a dia. Por isso que rever o seu orçamento, ver os gastos que você tem diretamente atrelados ao câmbio externo e você precisa priorizar os gastos que são atrelados ao câmbio nacional. Por quê? Porque como você recebe em real, se você priorizar os gastos atrelados ao câmbio nacional, fica muito mais fácil você se precaver dessa oscilação do câmbio americano, por exemplo. Outro plano de ação que você pode seguir é rever sua carteira de investimentos, proteger seus investimentos. Por isso que é sempre importante você ter ativos atrelados a outras economias. Você precisa investir em ativos atrelados a dólar, em ativos atrelados à bolsa americana, ou ativos atrelados a outras moedas fortes, como euro, como libra, ou a outras economias também. Você precisa ter uma parte da sua carteira que se expõe ao mercado externo. Porque se você não se expor ao mercado externo, você fica dependente dessa oscilação do real em referente a qualquer outro câmbio. E isso é ruim, porque num país como o Brasil, que no longo prazo não tem uma economia sólida, você só tende a perder em relação ao mercado internacional. Então, parte da sua carteira tem que ser atrelada a ativos internacionais ou ativos ligados a outras economias, nem que seja até criptomoeda, mas sai do mercado nacional. Pega ativos que não se expõem à nossa economia. Por quê? Porque assim você vai estar protegendo a sua carteira, tá? Lembrando, criptomoeda de acordo com a sua aptidão ao risco, tá? Não vai colocar 50% da sua carteira em criptomoeda se você não entende o produto. Você precisa entender e estudar, mas isso é um tema de um próximo vídeo. E o terceiro plano de ação que você pode implementar no seu dia a dia para se blindar desse aumento do dólar é justamente você aumentar sua renda. Você pode ir atrás de renda extra, você pode ir atrás de trocar o seu emprego por renda extra ou empregos que paguem a você em dólar. Um exemplo disso, o mercado de tecnologia. Tem muita gente lá fora contratando gente aqui no Brasil. E essa galera paga em dólar. Se você antes estava recebendo $1.000 com o dólar 5,50, hoje você está recebendo os mesmos $1.000 e o dólar está a R$ 6. Então você aumenta em R$ 500 a sua renda simplesmente por causa da variação cambial, porque você está recebendo em dólar. Então você buscar essas fontes de renda, essa renda extra, essa fonte principal, e receber esse salário, essa renda em dólar, faz total sentido, porque você aproveita o momento, a alta, e além disso você se previne contra a variação cambial. E o câmbio, ele oscila bastante, tá? Então é muito importante você ter isso em mente. Exemplos aqui. Você pode trabalhar como copywriter lá fora, você pode trabalhar como freelancer, trabalhar como editor, Photoshop, enfim. Essa parada de tecnologia tem muita gente contratando, muita gente lá fora contratando pessoas aqui no Brasil, porque é mão de obra barata. Para eles é muito fácil de pagar $1.000. Para a gente é bom a gente receber em dólar, porque a conversão faz com que a gente ganhe mais do que a média dos profissionais, justamente porque o dólar cresceu. Curiosidade, em momentos da alta do dólar,
empresas de exportação, empresas como agronegócio, empresas como mineração tendem a lucrar mais. Por quê? Será que você sabe responder essa? Se souber, deixa aqui no comentário. Porque quando essas empresas elas exportam seus produtos, elas exportam referente a uma moeda forte. Ou seja, não é o barril de soja, por exemplo, é cotado em dólar. O barril de petróleo é cotado em dólar, que é uma moeda forte. Então, quando esse dólar ele aumenta, empresas de mineração, empresas de exportação vão ganhar mais. Por quê? Porque teve a variação cambial positiva. Então, uma boa alternativa é você comprar papéis dessas empresas. Comprar ações, comprar debentures dessas empresas. E aí fica como dica para você que quer começar a investir em renda variável. É isso. O dólar ele atingiu R$6, mas isso não é motivo de desespero. A gente pode enxergar como uma oportunidade para aumentar nossas fontes de renda, para diversificar nossa carteira, para buscar conhecimento e o mais importante de tudo, buscar educação financeira, tá? Não se preocupe, agora você entendeu como esse aumento impacta diretamente o seu bolso através de um efeito dominó. Você sabe como é que vai se dar os aumentos dos preços, né, dos ativos que são diretamente atrelados ao dólar, a matéria-prima, matérias-primas que são atreladas ao dólar. Então não tem motivo de desespero. Você já sabe o que você precisa fazer, os planos de ação que você tem que colocar em prática. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário e compartilha com aquele seu amigo ou aquela sua amiga que precisa entender como as incertezas internas e externas afetam diretamente o seu dia a dia. Te espero no próximo vídeo.